Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como prometido, segue a nossa revisão, dessa vez em face do nosso pouco tempo aqui através desse vídeo gravado para vocês. É bom que fica até registrado, né? Não precisam fazer a gravação, já fica guardado aí para vocês, certo? Serão dois vídeos, esse é o primeiro, vai ter um segundo em dois tempos para que a gente possa fazer uma revisão bem tranquila, tá bom? Então vamos lá. Analisando as provas, os tipos de prova, das duas turmas. Essa revisão serve para as duas, naturalmente. Eu percebi alguns assuntos mais recorrentes. É claro que, como eu sempre digo, estudem o assunto todo da primeira aula, lá no início da unidade, do semestre, até a última. Mas vamos tocar especificamente nesses assuntos aqui que eu vou falar para vocês. O primeiro deles, mais recorrente, é o assunto invalidade do casamento. Um assunto da primeira unidade ainda. Então fiquem muito atentos às hipóteses de nulidade do casamento. Quando o casamento é nulo apenas pelas questões alusivas ao parentesco, né? Aquelas questões de impedimentos matrimoniais, artigo 1521 do Código Civil. Percebam também as anulabilidades do casamento, lá do 1557 até 1560, salvo engano, por ali mais ou menos, principalmente aquelas alusivas as anulações por erro essencial contra a pessoa do outro cônjuge, pela coação, certo? Vejam também a questão da inexistência do casamento, quando o casamento é inexistente por ausência de vontade, por ausência de celebração na forma da lei, a coação irresistível também equivale à ausência de vontade. Então, muita atenção a esses aspectos aí de inexistência e de validade do casamento. Na validade, as anulações, também conhecidas como nulidades relativas, e as nulidades, né, ou nulidades absolutas. Um outro assunto, depois desse, bem recorrente, é o regime de bens. Né, um assunto das nossas últimas aulas. Então, no regime de bens, atenção para os princípios. O regime de bens, como eu já disse, é o estatuto patrimonial dos cônjuges e dos companheiros. Atenção para os princípios, variedade de regimes, livre estipulação, mutabilidade motivada, permissão de modificação conforme o procedimento do 734 do novo Código de Processo Civil, pedido manifesto expresso de ambos cônjuges perante o juiz, preservação do interesse de terceiros, além dos requisitos previstos no próprio Código de Processo, como a publicização posterior após a sentença. A sentença sempre com efeitos ex nunc, por isso até que eu falei na aula que não achava absolutamente desnecessária essa previsão no CPC, no novo CPC. Então, nesse ponto, eu acho que ele retroagiu, retrógrado quanto à necessidade, já que o efeito ex nunc não há prejuízo para terceiros. Mas, enfim, toda sorte, estudem isso lá. Ainda com relação aos regimes, aquela ideia central das características de todos os regimes, a comunhão parcial, o passado não se comunica, só se comunica o presente, a título oneroso, lembrar aquelas exceções legais lá do 1658, 59, 60, comunhão universal, comunica todo o patrimônio, com as exceções previstas lá no 1668, salvo engano de minha parte. Nós temos também aí o regime da separação de bens. A separação pode ser voluntária, eleita pelas partes, ou obrigatória, né? 1641 do Código Civil, mais de 70, causa suspensiva, suprimento judicial, e participação final nos aquestos, aqueles 5 patrimônios, um patrimônio anterior ao casamento individual de cada um dos cônjuges, né? Os dois patrimônios desses cônjuges antes do casamento, individuais, que eles já possuíam, os patrimônios individuais que eles podem adquirir durante o casamento, já são 4 patrimônios, e um quinto patrimônio que é o patrimônio comum, que são os aquestos que serão ao final repartidos entre eles, melhor dizendo. Então, atenção para esses regimes. Lembrar que para escolher outro regime que não seja o da comunhão parcial, preciso me valer do pacto antenupcial, escritura pública, documento solene e condicionado ao casamento. Sem o casamento, o pacto não vale de nada. Essas regras de regime servem também para a união estável. Lembre que lá no 1725 a união estável segue no regime da comunhão parcial caso não haja estipulação, e a estipulação de outro regime na união estável pode ser por pacto escrito, não necessariamente não precisa ser um pacto nupcial formal quanto é para o casamento. Então, essas questões relativas ao regime são interessantes vocês olharem com bem cuidado. Um outro assunto bem recorrente vai ser os alimentos, né? Características dos alimentos, percebam as características, os tipos de alimentos, aqueles compensatórios, os transitórios.
os alimentos gravídicos, quem deve pagar, quem tem a obrigação de pagar, quem tem o direito de receber, questão do binômio necessidade e possibilidade da variação, quando pode modificar, quando não pode, então muita atenção a isso daí. E também temos um outro assunto aqui que é a questão relativa ao divórcio, né? O divórcio judicial, divórcio extrajudicial, alguma coisa ainda sobre separação. Divórcio extingue vínculo matrimonial e sociedade conjugal. Separação extingue apenas a sociedade conjugal, mantendo o vínculo matrimonial ativo. E com isso, o dever de mútua assistência permanece ativo até o divórcio, como vocês já sabem. Então, dê uma atenção a essa questão do divórcio. Com relação à união estável, quais são as características, como se caracteriza, já é um outro assunto também um pouco recorrente. União estável homoafetiva, o tratamento dela pelo STF, percebam esse detalhe. Um outro assunto que vocês precisam estudar também é relativo à filiação, a presunção legal de paternidade, as formas de reconhecimento de filiação, as formas voluntárias, né? Contrato, no próprio registro, testamento, manifestação expressa e direta perante o juiz, o reconhecimento judicial que se dá através da investigação de paternidade e as suas nuances, né? As ações também relativas à filiação, a ação negatória que cabe ao pai para afastar a presunção, a ação de impugnação, reconhecimento que cabe ao filho para dizer que aquele pai não é o dele, e a ação anulatória de registro de nascimento que cabe a qualquer parente que percebeu que o pai ou o filho foi reconhecido indevidamente. Então, atente para essas ações relativas à filiação também. Mais à frente, parentesco, relações de parentesco. Não vou cobrar minúcias acerca do parentesco, não vou cobrar fulano e beltrano, qual é a relação de parentesco entre eles. Não, mas quero que vocês tenham uma noção geral das relações de parentesco em linha reta, que é infinito, seja na linha ascendente ou descendente. O parentesco em linha colateral se limita ao segundo, terceiro e quarto grau, irmão, segundo grau, tio, sobrinho, terceiro grau, quarto grau, primos, tio, avô, sobrinho, neto. Apenas vocês saibam isso daí. E até onde vai impedimento matrimonial, né? Todos em linha reta, colateral de segundo grau, terceiro grau, salvo exame de compatibilidade, e quarto grau já não tem mais impedimentos matrimoniais. Além disso, dê uma olhada em adoção, quem pode adotar, quem pode ser adotado, né? Observar aquelas limitações de adotar ascendente, adotar descendente, irmão adotar o outro, as restrições morais também de um cônjuge adotar o outro, companheiro adotar o outro. Percebam isso também. A questão principiológica do direito de família, observar o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio dos princípios, né, como eu costumo dizer, o princípio da paternidade responsável do livre planejamento familiar, da igualdade jurídica, da não designação discriminatória em razão de idade, tudo isso daí. E também aquela noção geral de família. Quais são as formas de família hoje previstas no ordenamento, né? Como eu costumo dizer, são múltiplas as formas de constituição familiar. A Constituição traz ali um rol exemplificativo quando fala em união estável, família monoparental e família decorrente do casamento. Temos N formações familiares, então atentem para isso também. Vão olhar aí rapidamente alguma coisa sobre alienação parental, que caracteriza a alienação parental, olhar lá na lei de alienação parental, e sobre o bem de família, né? O bem de família legal, aquele da 8009/90, que torna impenhorável o único bem de natureza residencial, salvo algumas restrições da lei, como por exemplo, débitos de IPTU, de condomínio do imóvel, dentre outros aspectos. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo, vou encerrar por aqui, vai ter um outro com outro assunto. Na verdade, não vai ter outro assunto não. Para o bem de todos, a revisão restringe-se apenas a esse vídeo aqui. Eu tinha feito um primeiro vídeo, mas até propriamente antes desse, mas na verdade nesse segundo agora, que é o único, lá no início eu disse que ia ter um outro, mas não, esse é o único. Esse vídeo abrange todo o conteúdo da revisão. Então, aqui nesses 10 minutos, está chegando a 10 minutos aqui, esse será o conteúdo integral da nossa revisão. Então, desejo bons estudos, se concentrem nos estudos, façam uma excelente prova, muita atenção no dia. Vai ter turma que eu não vou estar para aplicar a prova, então a professora Ana Kétia vai aplicar para vocês, tá bom? A professora Ana Kétia ou alguém a pedido dela, sugiro ainda que vocês resolvam os casos concretos que ainda estão pendentes para vocês resolverem.
e também as questões objetivas, certo? Não só as discursivas, mas também as objetivas, tá bom? Bons estudos e até breve.